Bem, meus amigos do Vale do Ribeiro, Espaço da Saúde, doutor André Moreira, CRM 96971, como sempre, tratando de assuntos interessantes. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, o prazer é todo meu poder participar desse programa aqui. Quais são os exercícios para tratar enxaqueca? É uma excelente questão essa daqui. Quando eu vi essa matéria, eu falei, puxa, não posso deixar de comentar isso. Muito interessante. Exercícios para diminuir a dor de cabeça, enxaqueca. Inclusive, essa pesquisa fala que o exercício é melhor do que o remédio. Eles compararam o exercício que foi a musculação, exercício resistido, né, que é fazer força, exercício aeróbico de alta intensidade, aí depois compararam exercício aeróbico de moderada intensidade, e aí depois é que veio o remédio, quer dizer, o remédio ficou abaixo da musculação, que foi o campeão aqui, depois o exercício de alta intensidade, depois o de moderada intensidade, e só depois que veio o remédio. Quer dizer, o remédio é pior para melhorar a dor do que os 3 tipos de exercício aí que foram falados. Quer dizer, os laboratórios não gostam que seja divulgado. Não, e vou sofrer alguma sanção, já, alguma perseguição. E o Dr. Johannes, que é da Universidade de Stanford e neurologista. E qual o mecanismo que ele fala, né? Ele diz que o aumento da massa magra, que é o aumento do músculo, diminui a sensibilização para a dor. Interessante. Na pesquisa dele aqui com 1.200 pacientes, funcionou. Outra questão, como é que é essa história do aumento da doença cardiovascular? O aumento da doença cardiovascular foi uma matéria que foi publicada agora no último congresso do American Heart. E a doutora Rebeca, ela publicou essa matéria dizendo que nos últimos 10 anos a doença cardiovascular vinha caindo. E em 2020 ela subiu. Sem dúvida ela atribuiu isso ao Covid. Mas quer dizer que foi, segundo ela, um retrocesso num dos maiores avanços que a medicina tinha sofrido, que é a queda por derrame, infarto, as doenças cardiovasculares de um modo geral. Isso foi feito nos Estados Unidos, nessa pesquisa. E eles atribuíram isso, sem dúvida, à interrupção do acesso. Então, por exemplo, aquela pessoa que era hipertensa, diabética, tinha colesterol alto, já teve um infarto ou já teve um AVC, e ela ia no médico com frequência. De repente veio o Covid e cortou isso. A pessoa perdeu o acesso ao médico, ao hospital, ao serviço de saúde. E também as medidas preventivas, né, que foram cerceadas no Covid. Então você não podia mais fazer atividade física, não podia sair de casa, o estresse aumentou, todo mundo com medo de morrer dessa doença aí. E o terceiro fator também que corroborou isso, que levou ao aumento da doença cardiovascular no Covid, segundo ela, foi a própria infecção do Covid, que leva ao aumento das doenças cardiovasculares. Então, as pessoas que eram sadias pegaram Covid e passaram a ter uma doença cardiovascular, tiveram uma trombose, uma embolia ou algo parecido. E dentre essas medidas, né, que a doutora Rebeca citou, que seriam assim para prevenção cardiovascular, comer melhor, dormir bem, parar de fumar, controlar o peso, fazer atividade física, que são orientações que a American Heart Association, a Associação Americana do Coração, recomenda. Isso também achei interessante, doutor André. Como evitar ganho de peso no feriado? Também eu achei interessante isso. Alguns feriados estão passando aí, né? Mas agora vem Copa do Mundo. Copa do Mundo no Brasil é quase um feriado. E aqui fala o seguinte, que o feriado, geralmente as férias ou os feriadões, você sai da sua rotina. E aí o que acontece? Você acaba comendo mais, se reúne com os amigos, vai comemorar. Quando você vai comemorar, você geralmente exagera. E isso, segundo a doutora Silvia Bolli, que foi uma médica especializada em obesidade, ela diz o seguinte, que cada férias por ano a pessoa tende a engordar 2 quilos.
E de grão em grão, de férias em férias, o que acontece? Acaba advindo a obesidade. Junto com a obesidade, quem vem junto? Vem a hipertensão, vem a diabetes e por aí vai. Doença de coluna, joelho e uma série de coisas. E a doutora Silvia também comenta o seguinte, que o peso é um marcador de bem-estar. Achei interessante isso. Então, eu tive que olhar no espelho, né? Eu falei, acho que meu peso aqui, meu bem-estar tá bom, podia melhorar um pouco, mas tudo bem. Então, assim, o peso é um marcador de bem-estar. É interessante, às vezes, a gente parar para pensar nisso, né? Então, nas férias, como ela disse, ou feriado, quando... Exagera, sorvete, doce... Isso, alimentos hipercalóricos, como a gente bate aqui, né? O sedentarismo. Ah, saiu de férias, agora eu quero ficar de boa, sossegado, não vou fazer nada. Aí que está o erro, né? Tem que fazer uma caminhadinha. Isso não pode nunca parar. E também a pessoa dorme mal quando sai de férias, tira um feriado, você vai viajar, você não dorme igual, dorme em casa. Então essas coisinhas assim vão se somando e faz a pessoa acabar aumentando o peso. Bem, nesse nosso bate-papo, doutor André Moreira, no Espaço da Saúde, uma questão muito interessante. Quais são as 5 bactérias que mais matam no mundo? Esse eu achei assim interessante, uma curiosidade, porque nos meus anos de medicina, até fiquei feliz esses dias que eu recebi um certificado lá do Conselho Regional de Medicina, 25 anos de formado. Eu falei, que bom, coisa boa. Não sabia que eu já tinha essa experiência, essa bagagem toda. E nesses anos eu nunca vi um ranking falando sobre a mortalidade das bactérias. Eu achei muito interessante, doutor Mohansen, da Universidade de Washington. Ele levantou todas as mortes em 2019 em 135 países. Deve ter dado um trabalho fazer isso. O americano adora isso. E aí o que acontece? Ele viu o seguinte, que a morte por infecção bacteriana é a segunda causa no mundo. Segunda causa de morte no mundo é infecção bacteriana. Eu falei, nossa, isso daqui já merece uma atenção. E eles viram o seguinte, que, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae é a principal causa de morte em criança com menos de 5 anos. A pneumonia comum. Você fala assim, as 5 bactérias que mais matam são bactérias raras. Não. Quem mais dá pneumonia é aquela bactéria corriqueira que está no nosso meio. E aí depois apareceu o Escherichia coli, que é muito encontrado também em infecção de urina, Klebsiella, Pseudomonas, que já são mais ligados à infecção hospitalar. E aí apareceu a campeão, estava esperando para ver que hora que ele ia falar quem era o campeão. É o Staphylococcus aureus, que geralmente causa aquela infecção mais grave, mais acelerada. Que dá sepsemia, né? Isso, que o povo tem medo. Acho que todas aqui podem dar dependendo do estado de cada uma. Agora, aquela bactéria que pega a pessoa mais saudável e pode causar um estado mais grave, sem dúvida é o Staphylococcus. Ele foi o campeão. Eles viram que o Staphylococcus foi responsável por mais de 1 milhão de mortes em 2019. Isso por dados do atestado de óbito, quer dizer, a pessoa fez a biópsia, comprovou e está lá, o Staphylococcus. As outras 5, Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli e o Streptococcus, foram responsáveis por mais de 500 mil cada um. Então, das 33 bactérias mais prevalentes, eles pegaram 5. E das 5 foi o Staphylococcus. E daí, né? Quem está ouvindo fala assim, poxa, mas e daí? Então, o que o médico, o Dr. Mohansen, ele fala que... Qual a importância disso? É que isso sirva de alerta para prevenção, medidas preventivas e medidas de controle. Principalmente o quê? Na ambiente hospitalar, ou mesmo até, por exemplo, em ambientes domiciliar. A criança está com tosse, leva no hospital, faz um raio-x, não custa nada, né? Então, deixa o médico examinar, porque às vezes é uma pneumonia corriqueira, mas essa pneumonia às vezes pode... por um caso gravíssimo. Então, e é uma coisa que seria simples. Um antibiótico simples do dia a dia resolveria.
Então, quer dizer, parece bobeira falar disso, né? Isso é uma coisa que só interessa, às vezes, a médico, a pessoa da saúde. Não, isso é para causar um alerta geral. O Staphylococcus aureus, como é que ele aparece, doutor? Ele aparece em diversas situações. Então, por exemplo, infecções, às vezes, cutânea, abscesso, né? Furúnculo. Pode aparecer, por exemplo, em pessoas que fez alguma cirurgia e ele entra como uma infecção oportunista. Na verdade, na pele, a gente já tem vários tipos de bactéria. Inclusive, você pode ter, às vezes, um Staphylococcus na pele, vivendo ali em simbiose, em equilíbrio com as outras bactérias. Por algum motivo, essa bactéria entra em desequilíbrio com a flora e aí ela cresce. Bem, doutor André, agora suas despedidas, né? Mais uma vez, só tenho a agradecer aí pela paciência e pela audiência, né? Eu sei que está nos escutando. Espero que tenha gostado. Às vezes eu prometo que vou mandar um abraço para algum paciente ou outro. Eu anoto o nome num papel e depois procuro esse papel e acabo não achando. Mas um abraço aí para você que está nos escutando e até semana que vem. Bem, chegamos ao final de mais um Espaço da Saúde, como sempre abordando temas muito interessantes. Semana que vem tem mais.